Boa noite a todos. Hoje, o tema da palestra, referente ao Evangelho do capítulo 26, é: Dai de graça o que de graça recebestes. Dom de curar. Curar os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai graça o que de graça recebestes. A gente observa nesse tema que é algo fundamental a gente ter a compreensão de tantas dádivas que a gente recebe e que ao mesmo tempo a gente não consegue perceber a importância da retribuição. Tem tantas coisas que todos nós recebemos e que muitas vezes, por causa das atribulações da nossa vida, por causa das nossas profissões, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de algumas coisas. Então hoje, aproveitando esse tema, a gente vai falar primeiramente sobre as oportunidades. Muitas vezes a gente teve oportunidades de pessoas que confiaram na gente, que nos deram a oportunidade de ingressar em alguma atividade e, graças ao nosso esforço, graças ao nosso estudo, a gente conseguiu, de alguma forma, se estabelecer na vida, constituir uma família. E o que a gente nunca deve se esquecer é que essa oportunidade foi algo que nos deram de graça e que a gente pode retribuir da mesma forma, dando um voto de confiança para alguma pessoa. Outra coisa que a gente recebe de graça e que às vezes a gente não se dá conta são orientações. Então todos nós muitas vezes fomos orientados pelos nossos pais, pelos nossos avós, por amigos, por pessoas que têm amor pela nossa pessoa. Isso é algo que a gente também pode retribuir, tá? E uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas olhando assim para cada um aqui presente hoje, a gente tem algo que a gente às vezes não consegue perceber, mas todos nós aqui ganhamos do nosso Pai Celestial a inteligência. Então, através dessa inteligência, nós temos a capacidade de compreensão, nós temos a capacidade de enxergar a dor do próximo, e isso não foi nos dado com nenhum tipo de cobrança. Nós sabemos que existem alguns irmãos que já nascem, desde quando saem do útero da mãe, com algum tipo de deficiência mental. Por isso que a gente tem que utilizar a nossa inteligência em prol do próximo, não só no sentido egoístico, de pensar simplesmente na nossa vida, nos nossos familiares. E existe uma outra coisa que é muito importante: a mediunidade. Alguém aqui conhece algum lugar onde se compre mediunidade? Não, né? Por isso que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mediunidade nada mais é do que uma missão. Só que foi algo que nos foi dado para que a gente possa, de alguma maneira, auxiliar o próximo. Então a gente vai falar um pouco sobre a mediunidade de cura. Quando um irmão nosso, um ser, ele recebe esse tipo de mediunidade, é com um único propósito: que ele auxilie a maior quantidade de pessoas possível. Só que o que acaba acontecendo? A gente vai pegar dois exemplos. Vamos pegar primeiro o João de Deus. Quando ele começou, ele realmente servia de instrumento para a espiritualidade. Ele realizava curas. Só que existe um fiozinho muito
fino entre a vaidade, entre o egoísmo, entre a gente achar que esse tipo de dom, vamos dizer assim, é algo nosso e não é. Então o que acaba acontecendo? Muitas vezes o médium acaba se desvirtuando. E o que acaba acontecendo, que eu gostaria que vocês percebessem, esse tipo de mediunidade, a pessoa aqui encarnada é simplesmente um instrumento. E quando não se usa adequadamente, o que acaba acontecendo? Se perde. Só que a gente tem um outro exemplo. Arigó, né? Esse sim manteve firme o propósito. Durante todos os anos que ele esteve aqui presente, que ele já desencarnou, ele auxiliou centenas, milhares de pessoas, fazendo cirurgias. Só que a gente percebe que a espiritualidade é tão perfeita e tão correta, que ele tinha um filho que tinha problemas de saúde e ele não podia auxiliá-lo. Só que nem por isso ele deixou de cumprir o propósito dele. E qual a parte mais interessante disso tudo que a gente está falando? Em momento algum ele quis receber nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de valor pelo seu trabalho. Por quê, pessoal? Todo tipo de mediunidade que a gente vem a desenvolver é um dom que é nos dado de graça, com um único propósito: que a gente use em benefício das pessoas que necessitam. Porque se mudar esse propósito, o que acaba acontecendo? Os espíritos se distanciam do médium e ele acaba perdendo aquela possibilidade dessa existência. Existem outros tipos de mediunidades, como a gente pode perceber, por exemplo, a psicografia. A psicografia nada mais é do que espíritos que intuem o médium para trazer mensagem, histórias que vão contribuir para o nosso processo evolutivo. Você lê aquilo e fala: puxa vida, realmente existe algo mais do que essa vida corpórea. São relatos, experimentos que a literatura traz para a gente. Só que da mesma forma dos dons de cura, da mediunidade de cura, existe também pessoas que acabam, de certa forma, falando: puxa vida, isso é maravilhoso. Eu psicografei um livro, eu vendi milhares de cópias para vários países, em vários idiomas, e acabam querendo receber por isso. É o caso, por exemplo, da Zíbia. Só que houve, de certa forma, um constrangimento, que tanto ela como o filho, depois de certo tempo, eles deram uma entrevista falando que eles não eram mais espíritas. Por quê? Porque um espírita, ele não recebe por algo que simplesmente quem está executando é a espiritualidade, e não ele. Só que a gente tem um exemplo muito bonito, que é o nosso amado Chico Xavier, que escreveu mais de 500 livros e nunca recebeu um centavo por isso. Até hoje, os livros vendidos são revertidos para instituições de caridade. Então isso mostra para a gente o quanto é importante a gente manter com fidelidade, com dignidade, algo que a gente recebe de forma gratuita. E o que todos nós aqui recebemos em abundância desde o dia do nosso nascimento? Uma palavra simples, mas de grande significado, que é a palavra amor. Todos nós fomos amados desde o momento da concepção. Nós recebemos todo o amor, independente da classe e condição social. A nossa mãe, o nosso pai, as pessoas, nossos irmãos. Quanto amor que nós recebemos durante toda essa existência. Só que não foi só esse amor. Uns chamam de anjo da guarda, outros chamam de mentores. Todos nós temos um mentor. Imaginem quantas coisas erradas que nós já fizemos nessa existência, e mesmo assim ele permanece do nosso lado,
nos intuindo, nos instruindo. Por que a gente fala a respeito disso? Pela importância que isso tem na nossa existência. Nós temos diversas formas de retribuir esse amor que foi nos dado de graça, sem esperar nada em troca. E como que a gente pode fazer isso? Nos Estados Unidos, as pessoas trabalham como voluntárias. Eles têm até um registro, eles têm uma credencial, eles entram em várias instituições. E o que acontece? Eles dedicam o tempo dele, mas de uma forma que a gente, talvez pela nossa cultura, ainda não conseguiu entronizar. Uma pessoa chega e fala assim: eu vou ser voluntário quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, ou então, hoje eu estou livre, então hoje eu vou fazer algum serviço voluntário. E não é assim que funciona. Se eu vou ser voluntário numa instituição que cuida de idosos, eles vão contar com a minha presença naquele momento de alimentar, no momento de ajudar a dar um banho, no momento de conduzir uma cadeira de roda. O voluntariado é algo que todos nós podemos fazer. Só que tem que ter um comprometimento, tem que ter uma seriedade, e a gente não tem que esperar o tempo oportuno, porque a bem da verdade, todos nós sabemos que a gente desempenha o nosso tempo de acordo com aquilo que é importante para a gente. E quando vamos enxergar que doar um pouco desse amor recebido é algo fundamental na nossa existência. Muitas pessoas vão falar a respeito disso. Tem coisas que eu tive que investir o meu tempo. Eu estudei, eu fiz faculdades. Só que a gente tem que vamos pegar hoje uma das faculdades mais extensas que existe, que é o curso de medicina, que você tem que fazer depois que termina, né? Você tem que fazer a residência. Mas a gente tem um exemplo maravilhoso de uma pessoa que todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, que chama Dr. Bezerra de Menezes. Ele não fez um curso de medicina com o propósito de ter um consultório bonito, de enriquecer. Ele conseguiu enxergar o propósito de você poder estudar e ter a capacidade, não só, como a gente citou, da espiritualidade de se servir, de utilizar como instrumento, como ferramenta, mas através dos conhecimentos adquiridos, você conseguir trazer uma vida, fazendo um parto, fazer uma cirurgia. Então isso é fundamental. E o que aconteceu? Ele dedicava o seu tempo às pessoas que mais necessitavam, não só nas consultas gratuitas, mas também até no medicamento, chegando até dar o seu anel do curso de medicina para um paciente que não tinha condições, para ver se ele entregava numa farmácia para comprar os medicamentos necessários. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que realmente a gente teve que investir um pouco do nosso dinheiro, um pouco do nosso tempo. Mas existem médicos que utilizam das suas férias, do seu tempo, para poder auxiliar os Médicos Sem Fronteiras, ou outras pessoas que auxiliam de outras formas. Mas só o médico não, nós temos o professor. A gente pode ajudar pessoas carentes que precisam de curso, de preparação para poder conseguir arrumar um emprego. Tudo que se aprende é algo que vai servir para todas as nossas existências. E isso realmente não tem preço. Existem outras coisas que a gente, que nem ele cita aqui, né? Quando a gente busca o que a gente está buscando aqui na Casa Espírita, que é esse conhecimento, não só sobre coisas materiais, mas sobre coisas da alma, do espírito, temos sim a capacidade de colocar em prática, de retribuir. Muitas vezes a gente chega aqui na casa deprimido,
ou com algum problema, ou com pensamentos errôneos que muitas vezes a gente desconhece de onde vem. Só que a gente toma um passe de limpeza, a gente assiste uma palestra, depois a gente toma um outro passe, e de repente a gente se sente fortalecido na nossa fé. A gente passa numa entrevista e as pessoas falam: olha, de repente em algum lugar que você está frequentando, o ambiente não é muito salutar, de repente tem alguns irmãozinhos que estão intuindo coisas ruins, de repente você consegue se libertar. É isso que ele diz de expulsar os demônios. A gente tem condições, através do aprendizado, de entender que nós somos como uma antena, que ela vai captar aquilo que o seu seletor mental se programar. Então, a partir do momento que eu evito lugares onde eu sei que as energias não são muito boas, a partir do momento que eu mantenho o meu pensamento elevado, um pensamento de paz, não importa as atribulações do dia, não importa o ambiente de trabalho, não importa aquilo que você faça, os lugares que você tenha que ir. O importante é a gente manter sempre o nosso pensamento em Deus, sempre pensando em coisas boas e aprendendo algo que também nos foi dado de graça, que é o perdão. Todos nós aqui estamos em escalas distintas evolutivas. Uns têm mais dificuldade, outros menos. Só que o que a gente tem é que colocar na mente da gente a prece inicial que a gente proferiu: perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Então a gente pede, a hora que a gente acorda, durante o dia, à noite, aqui. Só que a gente só vai pedir para ser perdoado pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, pelas nossas grosserias. Só que para a gente ser perdoado, a gente também tem que perdoar. E principalmente perdoar a nós mesmos pelas nossas faltas. A partir do momento que a gente seguir um ensinamento que é extremamente simples, com certeza todas as coisas se tornarão mais fáceis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu nunca vou ofender a Sandra, a Emília, o José, ou quem quer que seja, se eu não gosto de ser ofendido. Eu não vou tratar o meu amigo com falta de respeito, com falta de educação, se eu não gosto que me trate assim. Então os preceitos, os ensinamentos foram ensinados há muitos e muitos anos. Basta que a gente consiga a cada dia dar o primeiro passo. E isso exige simplesmente um esforço pessoal nosso. Se a cada dia nós nos tornarmos melhores do que fomos no dia anterior, a gente já ultrapassou um caminho muito grande. Nós não devemos ficar nos preocupando, nos comparando com outras pessoas. Cada um tem a sua cruz para carregar. O que cabe a nós é a cada dia corrigirmos os nossos defeitos e nos tornarmos pessoas melhores. Tá? Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento.